Oi pessoal, meu nome é Marcelo Souza e no vídeo de hoje entramos na sexta parte do tema sobre os 12 apóstolos, que eu tirei desse livro aqui, 12 Homens Extremamente Comuns, de John MacArthur, de onde vocês podem tirar muitas outras informações. Vou deixar o link na descrição deste vídeo e no primeiro comentário, para você poder adquirir e descobrir muitos detalhes de todos os apóstolos. Nas 4 listas bíblicas dos 12 apóstolos, o quinto nome de cada uma delas é o de Filipe. Ao que parece, isso significa que Filipe era o líder do segundo grupo de 4 discípulos. No que se refere ao registro bíblico, o papel de Filipe é um tanto secundário comparado àquele dos 4 homens do primeiro grupo. Mas ainda assim, é mencionado em várias ocasiões, de modo que se destaca do grupo maior dos 12 como um indivíduo com personalidade própria. Filipe é um nome grego e significa aquele que gosta de cavalos. Ele também devia ter um nome judeu, uma vez que todos os 12 apóstolos eram judeus. Contudo, seu nome judeu não é apresentado em nenhuma passagem. A civilização grega havia se espalhado por toda a região do Mediterrâneo depois das conquistas de Alexandre o Grande, no século 4 a.C. E muitas pessoas do Oriente Médio haviam adotado a língua, a cultura e os costumes gregos. Tais pessoas eram conhecidas como helenistas. Talvez Filipe viesse de uma família de judeus helenistas. De acordo com os costumes da época, ele também devia ter um nome hebraico. Mas por algum motivo, ao que parece, ele usava somente seu nome grego. Assim, nós o conhecemos apenas como Filipe. O apóstolo Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Uma vez que todos eles eram judeus tementes a Deus, é bem provável que Filipe tenha crescido frequentando a mesma sinagoga que Pedro e André. Em função do relacionamento existente entre eles e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, é possível que Filipe conhecesse os 4. Há fortes evidências bíblicas de que Filipe, Natanael e Tomé eram todos pescadores da Galileia. Pois em João 21, depois da ressurreição, quando os apóstolos voltaram para a Galileia e Pedro disse: "Vou pescar." Outros que também estavam lá responderam: "Também nós vamos contigo." Se esses 7 homens eram todos pescadores profissionais, é bem possível que fossem todos amigos chegados e companheiros de trabalho muito antes de seguirem Cristo. Isso mostra quão unido era o grupo dos apóstolos, tendo pelo menos a metade do grupo, trabalhando mais provavelmente na mesma ocupação e sendo conhecidos e amigos uns dos outros bem antes de se tornarem discípulos. Em certo sentido, isso é um tanto surpreendente. Seria de se esperar que Jesus usasse uma abordagem diferente na escolha dos 12. Afinal, ele os estava designando para a tarefa monumental de serem apóstolos, companheiros dele até que deixasse a terra, homens com plenos poderes de falar e agir em seu nome. Seria de se pensar que ele iria percorrer toda a terra em busca dos homens mais talentosos e qualificados. Mas, em vez disso, ele separou um pequeno grupo de pescadores, um grupo de homens diferentes, porém com pontos em comum, sem talentos especiais, com aptidões medianas e que já se conheciam. Então ele disse: eles servem. Tudo que Jesus de fato exigiu deles foi sua disponibilidade. Ele os traria para perto de si, ensinaria, concederia dons e poderes para servirem-no, tendo em vista que pregariam a mensagem de Jesus e fariam milagres pelo poder dele. Esses pescadores rudes eram mais adequados para a tarefa em questão do que talvez teria sido um grupo de gênios brilhantes, tentando usar de seus próprios talentos. Afinal de contas, de vez em quando, até esses homens incultos também se comportavam como astros. Assim, talvez um dos motivos pelos quais Cristo escolheu e chamou esse determinado grupo tenha sido o fato de que, de um modo geral, eles já se davam bem. De qualquer modo, depois de já haver escolhido Pedro, André e João, Jesus encontrou e chamou Filipe, que era do mesmo vilarejo no qual Pedro e André haviam nascido. O que sabemos sobre Filipe? Mateus, Marcos e Lucas não apresentam detalhes sobre ele. Todas as cenas em que Filipe aparece encontram-se no Evangelho de João. E tomando por base esse evangelho,
descobrimos que Filipe era um tipo de pessoa completamente diferente de Pedro, André, Tiago e João. Dentro da narração de João, Filipe aparece com frequência junto com Natanael, também conhecido como Bartolomeu, de modo que podemos supor que os dois eram amigos chegados. No entanto, Filipe é particularmente distinto até mesmo de seu companheiro mais próximo. Ao juntar as peças do que o apóstolo João relata sobre ele, temos a impressão de que Filipe era a típica pessoa de processos. Era um sujeito ligado em fatos e números. O tipo de indivíduo que fazia tudo nos conformes, de modo prático e tradicional. Era o tipo de pessoa que, dentro de uma empresa, costuma ser considerada estraga-prazeres, tacanha, por vezes alguém sem uma visão mais ampla, com frequência obcecada em descobrir razões pelas quais as coisas não podem ser feitas, em vez de buscar formas de fazê-las. Tinha uma predisposição a ser pragmático e cínico, e às vezes derrotista, e não um visionário. Pessoal, preciso falar para vocês que tem um curso fantástico. Eu estou fazendo ele e aconselho vocês a fazerem também. É um curso de orientação espiritual e ele permite que você descubra a sua espiritualidade e mergulhe no autoconhecimento. Aprende sobre Deus, a vida interior e o discernimento através de aulas gravadas ao vivo e compiladas, totalizando mais de 45 horas de conteúdo. Explore obras de grandes autores como Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha e Thomas Merton, com mais de 100 videoaulas curtas. Você poderá estudar facilmente em qualquer momento do seu dia. Aproveite a oferta exclusiva porque tem um super desconto. Não perca essa chance de crescer espiritualmente e ajudar outras pessoas no caminho espiritual. Inscreva-se já. Vou deixar o link do curso na descrição desse vídeo e no primeiro comentário também. Voltando ao tema, vamos falar do chamado de Filipe. Encontramos Filipe pela primeira vez em João 1, no dia em que Jesus chamou André, João e Pedro. Você deve se lembrar de que Jesus havia chamado os 3 primeiros no deserto, onde estavam sentados aos pés de João Batista. João indicou-lhes o Messias e eles deixaram seu antigo mestre para seguir Jesus. Pedro, André e João, e possivelmente Tiago também, haviam de certa forma encontrado Jesus. Para ser exato, eles haviam sido dirigidos por ele até João Batista. Assim, essa é a primeira vez que o próprio Jesus, de fato, procurou e encontrou um dos apóstolos. Isso não significa que, em sua soberania, não buscou e chamou os outros. Na verdade, sabemos que havia escolhido todos eles antes da fundação do mundo. Em João 15,16, Jesus lhes disse: "Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei." Contudo, na descrição de como eles encontraram-se com Cristo pela primeira vez, essa linguagem é usada exclusivamente no chamado de Filipe. Ele foi o primeiro a ser procurado por Jesus em termos humanos e o primeiro a quem Jesus disse: "Segue-me." Filipe foi o primeiro a ouvir e obedecer a essas palavras. Desde o princípio, Jesus buscou Filipe ativamente. Ele encontrou-o e convidou-o a segui-lo. Ele descobriu nele um discípulo desejoso e disposto. Evidentemente, Filipe já possuía um coração que estava buscando algo mais. Essa busca interior de Filipe fica evidente na maneira com que ele respondeu a Jesus. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José." É óbvio que Filipe e Natanael, assim como os 4 primeiros discípulos, haviam estudado a lei e os profetas e estavam buscando o Messias. Por esse motivo, todos eles tinham ido ao deserto para ouvir João Batista. Assim, quando Jesus abordou Filipe e disse: "Segue-me", seus ouvidos, seus olhos e seu coração já estavam abertos e preparados para segui-lo. Observe algo interessante na expressão usada por Filipe ao falar com Natanael: "Achamos." No que se referia a Filipe, ele havia achado o Messias e não sido encontrado por ele. Vemos aqui a conhecida tensão que existe entre a eleição soberana
e a escolha do ser humano. O chamado de Filipe é uma ilustração perfeita de como as duas existem em perfeita harmonia. O Senhor encontrou Filipe, mas Filipe sentiu que ele havia encontrado o Senhor. Do ponto de vista humano, as duas coisas eram verdade. Contudo, de um ponto de vista bíblico, sabemos que a escolha determinante pertence a Deus. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ainda assim, do ponto de vista humano, do ponto de vista de Filipe, sua busca havia chegado ao fim. Pela graça de Deus, ele havia procurado fielmente em verdade. Dedicou-se à leitura da palavra de Deus, creu na promessa do Antigo Testamento sobre o Messias. Então, ele o achou, ou, na verdade, foi encontrado por ele. Filipe não apenas tinha um coração que estava buscando o Senhor, como também possuía o coração de um evangelista. Sua primeira reação ao se deparar com Jesus foi encontrar seu amigo Natanael e falar-lhe do Messias. A propósito, quando a realidade de Cristo é introduzida num relacionamento de amor e confiança que já foi firmado, seu efeito é poderoso. Parece que invariavelmente, quando alguém torna-se um verdadeiro seguidor de Cristo, o primeiro impulso dessa pessoa é querer encontrar um amigo e apresentá-lo ao Senhor. Essa dinâmica é vista na espontaneidade de Filipe ao buscar Natanael e falar-lhe do Messias. Isso aconteceu comigo. Foi assim que eu, quando comecei a fazer oração todos os dias, comecei a ler a Bíblia, a ler livros todos os dias, pouco a pouco meu coração foi sendo tocado pelo Espírito Santo. E quando li uma parte do livro que me tocava bastante, eu pensava, tem muitos amigos que gostaria que lesse isso também. Aquela vontade me enchia e transbordava. Não conseguia segurar só para mim. Então, em 20 de outubro de 2021, resolvi enviar esses textos que me tocavam a cada dia para minha família, meus amigos e amigas. Até que um dia, o padre Manuel Roberto, da nossa paróquia São Camilo de Leles, me enviou uma mensagem para eu não parar, pois ele estava retransmitindo minhas mensagens para várias pessoas e me mandou as respostas. O quanto estava tocando os corações das pessoas. Nossa! Eu fiquei muito, mas muito emocionado por ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. E assim vamos seguindo até hoje. Todos os dias do ano eu mando as mensagens. E o que me dá muita força mesmo é quando alguém me retorna dizendo que aquela mensagem fez diferença no seu dia, que era o que ele precisava ler. E agora, além dos textos que eu mando, estou fazendo estes vídeos, que está sendo uma experiência maravilhosa e chegando a muito mais pessoas. Se você também quiser receber minhas mensagens, hoje estou lendo o livro Confissões de Santo Agostinho. Então diga eu quero nos comentários e mande um zap para o celular que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, voltando ao tema, a princípio Natanael ficou perplexo. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Betsaida encontrava-se ligeiramente ao norte de Nazaré, mas as duas cidades ficavam na Galiléia, não muito distantes uma da outra. O próprio Natanael era de Caná, um vilarejo próximo de Nazaré, ao norte. Em todos os sentidos, Nazaré era um lugar mais importante do que Caná, sendo possível que houvesse uma certa rivalidade regional que se refletiu na incredulidade de Natanael. Mas Filipe não se abalou. Vem e vê. É admirável a facilidade com que Filipe creu. Em termos humanos, ninguém havia levado Filipe a Jesus. Ele conhecia as promessas do Antigo Testamento. Estava pronto, estava esperando. Seu coração estava preparado. Alegremente e sem hesitação, ele aceitou Jesus como Messias. Não houve relutância, não houve incredulidade. Não lhe importava em que cidade mais ou menos importante o Messias havia crescido. Ele soube imediatamente que sua busca havia chegado ao fim. Isso é claramente atípico de Filipe e revela o quanto o Senhor já havia preparado seu coração. Sua tendência natural poderia ter sido de se conter, duvidar, questionar e esperar para ver o que aconteceria. Como veremos em breve, ele normalmente não era uma pessoa muito decidida. Contudo,
Felizmente, nesse caso, ele já estava sendo atraído para Cristo pelo Pai. E Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Comida para os 5.000. O próximo lampejo que temos de Filipe encontra-se em João 6, na ocasião em que as 5.000 pessoas foram alimentadas. E aqui descobrimos como era o homem natural de Filipe. Já sabemos que ele estudava o Antigo Testamento, sabemos que ele havia interpretado as Escrituras literalmente e crido no Messias. Assim, quando o Messias abordou-o e disse: segue-me, ele aceitou Jesus imediatamente e o seguiu sem hesitar. Esse era o lado espiritual de Filipe. Seu coração tinha a disposição correta. Era um homem de fé. No entanto, com frequência ele era um homem de uma fé frágil. João 6,5 diz: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Por que ele escolheu justamente Filipe para fazer-lhe essa pergunta? João relata que dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ao que parece, Filipe era o administrador apostólico, aquele que fazia as contas. É bem provável que ele estivesse encarregado de providenciar as refeições e cuidar dos aspectos logísticos. Sabemos que Judas era o encarregado de guardar o dinheiro, de modo que faz sentido que alguém também fosse responsável pela coordenação da compra e distribuição de refeições e suprimentos. Certamente era uma tarefa adequada para a personalidade de Filipe. Quer oficialmente ou não, ele parecia ser aquele que se preocupava com a organização e o protocolo. Era o tipo de pessoa que em toda reunião diz: não creio que seja possível fazermos isso, o mestre dos impossíveis. E pelo que podemos ver, no que lhe dizia a respeito, quase tudo se encaixava nessa categoria. Assim, Jesus o estava testando. Não queria descobrir o que ele estava pensando. Isso Jesus já sabia. Não estava pedindo que apresentasse um plano. João diz que Jesus já sabia o que ele próprio iria fazer. Estava testando Filipe para que o apóstolo revelasse a si mesmo como ele era. Foi por isso que Jesus voltou-se para Filipe, a típica personalidade administrativa, e perguntou: qual é a sua proposta para que alimentemos toda essa gente? É claro que Jesus sabia exatamente o que Filipe estava pensando. Creio que Filipe já havia começado a contar as cabeças. Quando a multidão começou a se aproximar, ele já estava calculando quantos eram. Já era quase o fim do dia, o povo era muitíssimo numeroso, ficariam famintos. E naquele tempo, comer não era nada fácil. Não havia nenhuma franquia de fast food na encosta daquele monte. Assim, quando Jesus lhe fez a pergunta, Filipe já havia preparado suas estimativas. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Ao que parece, ele já havia refletido sobre a dificuldade de alimentá-los desde que havia visto uma multidão. Em vez de pensar: que ocasião maravilhosa, Jesus vai ensinar a essa multidão. No entanto, quando viu a imensa plateia, começou a se sentir sobrepujado pelo impossível. Voltou a ter um pensamento materialista e quando Jesus testou sua fé, ele respondeu com evidente incredulidade: não tem jeito. De um ponto de vista puramente humano, ele estava coberto de razão. Um denário equivalia ao salário de um dia de um trabalhador comum. Não era uma grande soma em dinheiro, tendo em vista tudo o que precisava ser feito para cuidar da alimentação e hospedagem dos discípulos. Com uma quantia tão pequena, não podiam nem pagar por um pequeno lanche para tantas pessoas. Seus pensamentos foram tão pessimistas, analíticos e pragmáticos, completamente materialistas e terrenos. Um dos elementos essenciais da liderança é ter senso de visão. E isso vale especialmente para qualquer pessoa cujo mestre é Cristo. No entanto, Filipe estava obcecado com questões materiais e, portanto, abalado pela impossibilidade do problema em questão. Ele sabia matemática demais para ter um espírito de aventura. A realidade dos fatos objetivos obscurecia sua fé. Estava tão obcecado com sua situação neste mundo que não teve consciência das possibilidades transcendentais do poder de Cristo.
estava tão envolvido com os cálculos que seu bom senso o obrigava a fazer que não viu a oportunidade que aquela situação oferecia. Ele deveria ter dito: Senhor, se você deseja alimentá-los, então alimente-os. Eu vou ficar aqui e ver o que o Senhor vai fazer. Sei que você pode fazê-lo, Senhor. Você fez vinho em Caná e alimentou seus filhos com maná no deserto. Faça-o. Vamos pedir para todos formarem filas e o Senhor faz a comida. Essa teria sido a resposta certa. Contudo, Felipe estava convencido de que simplesmente não tinha jeito. O poder sobrenatural ilimitado de Cristo havia lhe fugido completamente à memória. Por outro lado, André aparentemente teve um lampejo do que era possível. Encontrou um menino com 2 peixes em conserva e 5 biscoitos de cevada e levou-o até Jesus. Até mesmo André viu sua fé ser desafiada pelas proporções colossais desse problema de logística. Ele disse a Jesus: Eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? O André tinha um fio de esperança de que Jesus faria alguma coisa, pois de qualquer modo levou o menino até ele. Ou foi influenciado pelo pessimismo de Filipe e com esse gesto apoiou a ideia de que a situação era inviável. De qualquer modo, Filipe perdeu a oportunidade de ver a recompensa da fé, e o gesto de André, que provavelmente indicou um grau ínfimo de fé, foi honrado. Filipe precisava aprender essa lição. Para ele, tudo parecia impossível. Precisava colocar de lado suas preocupações materialistas, pragmáticas, sempre ditadas pelo bom senso, e aprender a se apropriar do potencial sobrenatural da fé. A visita dos gregos. João 12 nos mostra uma outra faceta do caráter de Filipe. Mais uma vez, vemos seu temperamento excessivamente analítico. Era preocupado demais com métodos e protocolos. Faltava-lhe ousadia e visão, fazendo dele um homem tímido e apreensivo. Quando ele teve outra oportunidade de dar um passo de fé, ele a deixou escapar novamente. João 12, 20 a 21 diz: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Ou esses homens eram gentios tementes a Deus, ou foram convertidos ao judaísmo e estavam indo a Jerusalém para adorar a Deus na Páscoa. Esses gregos estavam bastante interessados em Jesus. Foram falar com Filipe em particular, talvez por causa do nome grego do apóstolo. Os estrangeiros acharam que ele seria o melhor contato, ou talvez porque tivessem ficado sabendo que ele era uma espécie de administrador do grupo, alguém que tomava todas as providências para os discípulos. Vemos mais uma vez que, independentemente da posição de Filipe ser oficial ou circunstancial, ao que parece, ele era encarregado das questões operacionais. Assim, esses homens abordaram-no a fim de que arranjasse para eles uma reunião com Jesus. Como típico administrador, é provável que Filipe tivesse mentalmente organizado um manual de protocolos e procedimentos. De alguma forma, os tais gregos sabiam que Filipe era o encarregado desses assuntos, de modo que pediram para que ele arranjasse uma reunião com Jesus. Não era um pedido difícil ou complicado. No entanto, aparentemente Filipe não soube muito bem o que fazer com eles. Se verificou o manual, no item Gentios e Jesus, pôde ter observado que, em certa ocasião, quando enviou seus discípulos, Jesus disse: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outra ocasião, Jesus disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse princípio significa que era proibido apresentar gentios a Jesus? Claro que não. Jesus estava simplesmente identificando a prioridade normal de seu ministério, ao judeu primeiro e também ao grego. Tratava-se de um princípio geral, não uma lei petrificada. Gregos e outros gentios eram expressamente incluídos entre aqueles aos quais ele ministrava.
No entanto, pessoas como Filipe não apreciam diretrizes gerais. Querem que toda regra seja rígida e inviolável. Não havia nenhum protocolo no manual para apresentar gregos a Jesus. E Filipe não estava preparado para fazer algo tão fora do convencional. Apesar disso, Filipe era um homem de bom coração. Assim, ele conduziu os gregos até André. André era capaz de levar qualquer um a Jesus. Portanto, Filipe foi dizê-lo a André e Filipe o comunicaram a Jesus. Obviamente, Filipe não era um homem decidido. Não havia precedentes para se apresentar gentios a Jesus, de modo que ele apelou para André antes de fazer qualquer coisa. Desse modo, ninguém poderia culpar Filipe de não ter agido de acordo com o manual. Afinal de contas, André estava sempre levando pessoas a Jesus. Se alguém objetasse, André seria o culpado. Podemos seguramente supor que Jesus recebeu os gregos com alegria. Ele próprio disse: "Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora." Esse resumo, ele pregou-lhe o Evangelho e convidou-os a tornarem-se seus discípulos. Foi certo levar aqueles gregos a Jesus? Sem dúvida alguma. O próprio Jesus recebe de braços abertos todos que vão beber da água da vida. Teria sido errado mandar aqueles homens embora. Temos a impressão de que, em seu coração, Filipe sabia disso, mesmo que sua mente estivesse obcecada com protocolos e procedimentos. Se você está assistindo este vídeo até agora, é sinal de que está gostando. Então eu peço que coloque as mãozinhas orando para saber que você está comigo, ok? E aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. O cenáculo. Temos uma última oportunidade de saber mais sobre Filipe logo depois disso, quando ele está no cenáculo com os outros discípulos, por ocasião da última ceia. É importante observar que essa foi a última noite do ministério de Jesus aqui na terra, a véspera de sua crucificação. O treinamento formal dos discípulos havia oficialmente chegado ao fim. No entanto, a fé que eles possuíam era tragicamente frágil. Foi nessa mesma noite que eles se assentaram ao redor da mesa e discutiram quem era o maior, em vez de tomarem a toalha e a bacia e lavarem os pés de Jesus. Muitas das lições mais importantes que ele havia lhes ensinado pareciam não terem sido assimiladas. Como disse Jesus, eram nécios e tardos de coração para crer. Isso aplicava-se particularmente a Filipe. De todos os comentários tolos, impetuosos e tristemente ignorantes que, de tempos em tempos, os discípulos deixavam escapar, nenhum deles foi mais decepcionante que o de Filipe no cenáculo. Naquela noite, o coração de Jesus estava cheio de pesar. Ele sabia o que estava reservado para ele no dia seguinte. Sabia que seu tempo com os discípulos estava acabando e, apesar de ainda parecerem um tanto despreparados do ponto de vista puramente humano, ele enviaria o Espírito Santo para dar-lhes poder a fim de que fossem suas testemunhas. Seu trabalho com eles aqui na terra estava quase concluído. Ele os enviava como ovelhas para o meio de lobos. Assim, Jesus estava ansioso para consolá-los e encorajá-los quanto ao Espírito Santo que viria para dar-lhes poder. Pediu que o coração deles não se perturbasse e prometeu que prepararia um lugar para eles. Contudo, eles demoraram a entender o que ele estava dizendo. E Tomé provavelmente disse o que todos estavam pensando quando perguntou: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho?" Jesus lhe respondeu: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." A essa altura, certamente o significado deveria ter sido claro. Ele estava indo para o Pai no céu, e o único caminho para chegarem lá era a fé em Cristo. É claro que esse é um dos textos chaves da Bíblia sobre a exclusividade de Cristo. Ele estava ensinando expressamente que ninguém pode chegar ao céu sem confiar nele e aceitá-lo como o único Salvador. Ele é o caminho para o Pai. Então, Jesus acrescentou uma declaração explícita sobre sua própria divindade. "Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto."
Ele estava declarando na linguagem mais inequívoca possível que ele é Deus. Conhecer a Cristo é conhecer seu Pai, pois as diferentes pessoas da Trindade, em essência, são uma só. Jesus é Deus. Vê-lo é o mesmo que ver a Deus. Os discípulos o haviam visto e conhecido, de modo que, com efeito, também já conheciam o Pai. Foi nesse momento que Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai? Como é que Filipe podia dizer uma coisa dessas logo depois do que Jesus havia acabado de falar? É profundamente triste. Era de se esperar que, ao chegar nesse ponto, depois de tanto tempo seguindo Jesus, Filipe já soubesse. Durante todo aquele tempo, ele havia ouvido Jesus ensinar, havia testemunhado incontáveis milagres, havia visto pessoas serem curadas das piores enfermidades e deformidades. Havia presenciado Jesus expulsar demônios. Havia passado tempo em comunhão íntima com Cristo, dia após dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante vários meses. Se tivesse verdadeiramente conhecido a Cristo, saberia que ele também era o Pai. Como ele podia chegar naquela noite e pedir: mostra-nos o Pai? Jesus perguntou-lhe: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O cerne do que Jesus estava dizendo era: eu sou para o Pai aquilo que você é para mim. Sou o apóstolo do Pai. Tenho uma procuração dele que me dá plenos poderes. Mais do que isso, sou um com o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Compartilhamos da mesma essência divina. Durante 3 anos, Filipe havia contemplado a face do próprio Deus. E isso ainda não estava claro para ele. Seu modo terreno de pensar, seu materialismo, ceticismo, sua obsessão por detalhes práticos, sua preocupação com os detalhes operacionais e sua mentalidade tacanha o haviam impedido de compreender toda a sua extensão de quem era a presença da qual ele havia desfrutado. Assim como os outros discípulos, Filipe era um homem cheio de limitações. Era um homem com uma fé frágil. Era um homem de entendimento imperfeito. Era cético, analítico, pessimista, relutante e inseguro. Queria fazer tudo de acordo com as regras o tempo todo. Fatos e números enchiam seus pensamentos. Com isso, ele era incapaz de ver a abrangência mais ampla da graça, a pessoa e o poder divinos de Cristo. Demorava para entender, demorava para confiar e demorava para ver além das circunstâncias imediatas. Ainda queria mais provas. Se estivéssemos entrevistando Filipe para desempenhar a função para a qual foi chamado por Jesus, é possível que disséssemos: ele não serve. Não há como transformá-lo numa das 12 pessoas mais importantes da história do mundo. Jesus, porém, disse: ele é exatamente o que estou procurando. Minha força é aperfeiçoada na fraqueza. Eu o transformarei num pregador. Ele será um dos fundadores da igreja. Farei dele um governante no reino e darei a ele uma recompensa eterna no céu. E escreverei o nome dele numa das 12 portas da Nova Jerusalém. Felizmente, o Senhor usa muitas pessoas como Filipe. A tradição nos diz que Filipe foi um grande instrumento no crescimento da igreja primitiva e um dos primeiros apóstolos a sofrer o martírio. De acordo com a maioria dos relatos, ele foi morto por apedrejamento em Heliópolis, na Frígia, Ásia Menor, 8 anos depois do martírio de Tiago. Antes de sua morte, multidões foram levadas a Cristo por intermédio de sua pregação. É evidente que Filipe superou as tendências humanas que com tanta frequência eram um impedimento para a sua fé. E juntamente com os outros apóstolos, é prova de que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.